Oi. Fala, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bem. Hoje nós iremos, de fato, dar início à nossa sequência de mensagens. Serão 8 mensagens acerca de um reino de ponta cabeça. Semana passada nós deveríamos ter dado início a essas mensagens, mas tivemos um convidado, nosso irmão Tiago, que esteve pregando aqui no Galpão. Então nós estaremos hoje dando início a uma sequência de mensagens que irá nos levar a entendermos alguns princípios do reino de Deus. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, ou os meninos projetarem. Quiser colocar primeiro coloca o texto, depois está baixando o slide, né? Pronto, dá para sair o texto logo? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Amém? Vamos fazer essa leitura nessa noite, que nos diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, vocês der esmola, não fiquem trocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique no secreto, e em secreto o Pai lhe trará a recompensa. Vamos curvar nossas cabeças nessa noite? Pai, muito obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um momento que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui nesse lugar. Que o Senhor fale conosco nessa noite de uma forma poderosa, que a Tua palavra ela venha sobre nossas vidas de uma forma que nos traga compreensão, para entendermos todos os princípios do Teu reino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, a série que eu vou tratar com vocês, ela tem como tema um reino de ponta cabeça, e eu acredito que o próprio tema da série, ele já deixa, digamos que, claro de que se trata. Nós iremos observar que o reino de Deus, ele anda na contramão do século qual vivemos. O reino de Deus, ele literalmente desfaz. Ele vai num caminho totalmente oposto ao que esse mundo coloca como regra. A filosofia do reino de Deus é totalmente diferente, o pensamento é totalmente diferente, os princípios são outros, os valores também. Então, no decorrer de 8 semanas, nós estaremos observando alguns textos que irão nos deixar isso bem claro. É bem comum nos dias atuais, quando nós observamos algumas movimentações, algumas campanhas acerca da caridade, é bem comum nós percebermos com muita facilidade que algumas instituições ou empresas ou pessoas estão desenvolvendo a caridade, muitas das vezes não por a causa, mas pelo benefício de serem vistos diante dos homens. Por isso é que as pessoas, na época de dezembro, no período de Natal, muitas pessoas que não fizeram nada no decorrer do ano, quando chega esse período, algumas pessoas, algumas empresas, elas acabam distribuindo cestas básicas,
visitando alguns lares de idosos, casas de recuperações. E as pessoas fazem isso e também tem uma grande preocupação em divulgarem que fizeram isso, para, de certa forma, reparar um ano inteiro onde determinadas pessoas ou empresas ou entidades muitas vezes não fizeram nada. E nesse texto aqui, Jesus ele nos deixa bem claro que no primeiro século, infelizmente, já existia esse tipo de comportamento. A grande realidade é que a ideia de atrair aplausos para si, isso não é o mal do século qual vivemos. Isso é o mal da humanidade, dos seres humanos. O homem, ele busca aplausos, ele busca reconhecimento, ele busca ser visto como a pessoa que de fato faz o bem para as outras. Isso não é um mal do século 21, mas isso é um mal da humanidade, desde o momento que pessoas vieram a existir. Esse procedimento, a partir do momento da queda, os seres humanos, infelizmente, desenvolveram essa necessidade de serem vistos uns pelos outros. Jesus, nesse texto aqui, ele está tratando do tão conhecido Sermão do Monte. Capítulo 5 inicia-se um dos sermões mais belos de Jesus. E ele começa a trazer uma série de ensinamentos. E dentro dessa série de ensinamentos, quando chega no capítulo 6, ele vai falar acerca da questão da caridade. A expressão, talvez NVI vai utilizar a expressão esmolas, mas eu gosto mais da expressão caridade. Você de fato atender, fazer em prol do outro. E Jesus ele vai dizer, olha, quando você for fazer caridade, dar uma esmola a alguma pessoa, quando você der com uma mão, que a outra não tome conhecimento daquilo que você está fazendo. Literalmente, Jesus está dizendo, olha, vocês ao ajudarem alguém a sentirem compaixão do outro, quando vocês de fato se compadecer de alguém e dar alguma coisa para aquela pessoa, não se vanglorie disso, não toquem trombetas desse ato, porque se assim vocês fizerem, vocês estarão recebendo a recompensa, a admiração dos homens, mas não estará recebendo a recompensa do alto. Esse texto, ele parece estar na contramão do que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Coloca, por gentileza, capítulo 5, verso 16. Congelado. Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus ele vai dar um ensinamento. Deixa eu ler aqui, porque o rapaz congelou ali a imagem. A imagem congelou sozinha, né? Capítulo 5, verso 16, ele vai dar um ensinamento que parece estar na contramão do que nós lemos no capítulo 6. Porque ele vai dizer, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que veja as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Observe que parece ter um contratempo, uma contradição. No capítulo 6 ele diz que quando você fazer uma esmola, ajudar alguém, tiver uma atitude de piedade, você deveria se sentir ou se manter totalmente neutro. Ele vai dizer que quando você der com uma mão, que a outra não tome conhecimento. Mas ao lermos capítulo 5, verso 16, ele vai dizer que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens, para que desta forma Deus seja glorificado, o Pai seja glorificado. Então, qual seria a contradição nesses dois textos? A grande realidade é que não há contradição alguma. No capítulo que nós lemos, capítulo 5, versículo 16, Jesus está mostrando bem claro que não há problema algum em fazermos boas ações. A questão é a motivação que existe dentro do nosso coração. No capítulo 6, as pessoas fazem boas ações com as motivações erradas. No capítulo 5, versículo 16, ele está mostrando uma boa ação com uma boa motivação.
Então, eu já preguei várias vezes aqui, existem possibilidades de você fazer coisas boas e mesmo assim ser reprovado por Deus. Existe possibilidade de você fazer boas ações e Deus não se agradar das tuas ações. Por quê? Porque Deus, Ele não leva, Ele não julga a ação. Deus, Ele julga o que há no coração. Deus, Ele julga a motivação que levou a pessoa a fazer o que está fazendo. Então, a grande realidade é que a crítica feita no capítulo 6 é aquelas pessoas que fazem com o único objetivo de atraírem aplausos para si. O objetivo das pessoas que Jesus faz a crítica no capítulo 6 não são aqueles que entenderam o propósito da boa ação, mas são aqueles que fazem com o objetivo de serem vistos, de serem realmente aplaudidos diante dos homens. Há alguns comentaristas que afirmam que alguns fariseus, quando levavam seus dízimos e ofertas ao templo, eles praticamente que obrigavam alguns sacerdotes a divulgarem que eles estavam fazendo tal ação. Porque o objetivo deles era que as pessoas olhassem para eles e de fato dissessem como este homem é um homem piedoso, como esse homem é um homem caridoso, como ele honra o Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, como ele é misericordioso para com os pobres. E observe que a atitude é correta, mas a motivação é errada. Então Jesus, ele não critica fazer boas ações. A crítica é quando você faz as boas ações procurando glória para si, procurando aplausos para si. E quando realmente nós fazemos as boas ações com esse comportamento, infelizmente nós estamos enquadrados dentro desse contexto, dentro desse grupo de pessoas que não entendeu que não devemos procurar, não devemos procurar para nós aplausos por aquilo que a gente faz. Porém, essa é uma questão muito difícil de lidar com ela. Porque os homens buscam aplausos. Porque nós buscamos aplausos. Toda ação que nós fazemos, nós muitas vezes ficamos na plateia, esperando de fato que alguém chegue para nós e diga como tua ação foi generosa, como tua atitude foi bondosa. De fato, tu és um homem de Deus ou uma mulher de Deus. A grande realidade é que nós buscamos esse tipo de reconhecimento. Isso faz parte da natureza caída do ser humano, que não entendeu o princípio da ação e busca reconhecimento humano. Mas o que eu quero nessa noite tratar, o que eu quero que nós venhamos aprender nessa noite, e é algo que eu tenho falado constantemente com muitos de vocês, nós precisamos desenvolver as nossas boas ações como igreja. Eu quero que essa igreja se torne, nessa cidade, literalmente uma igreja que seja exemplo. Eu quero que todos nós venhamos estar envolvidos nas nossas ações sociais. Eu quero que todos vocês estejam empenhados, e o meu objetivo é que nós venhamos cumprir o que está escrito em Mateus capítulo 5:16, que as pessoas olhem para nós e que as nossas boas ações glorifiquem o nome de Deus, mas que nós venhamos ter maturidade o suficiente para que esse tipo de obra não venha, de certa forma, encher o nosso coração, fazer com que nós venhamos buscar o reconhecimento por parte de pessoas. Porque se nós buscarmos o reconhecimento por parte de pessoas, infelizmente, nós iremos colher a pior das recompensas, que é a recompensa humana. Então, diante dessa história, desse contexto, eu aprendo 3 lições que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira é essa, que nós devemos exercer a piedade sem permitir que o nosso ego busque aplausos. Devemos buscar exercer a piedade sem permitir que o nosso ego busque aplausos. E aí é que entra de fato uma das tarefas mais difíceis, que é o entender-se a si mesmo, compreender quem deve ser glorificado. Eu gosto muito da expressão quando o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebeis, façam tudo para a glória de Deus. Todas as nossas ações, elas devem glorificar a Deus.
todos os nossos bons atos, realizações, deve ter como único objetivo fazer com que Deus seja glorificado entre nós. Então, essa batalha, essa luta, essa de poder controlar a si mesmo, talvez seja a maior que nós enfrentamos nos dias atuais. Porque todos nós, eu repito, somos tendenciosos a querermos ouvir bons elogios. Todos nós somos tendenciosos a querermos aplausos, a fazermos algo interessante, algo caridoso, mas em contrapartida, esperar como foi boa a atuação. Que Deus te abençoe. Como você de fato é um homem de Deus. Como você é uma mulher de Deus. Nós buscamos isso. E quando Deus ele percebe no mais profundo do nosso coração que nós estamos fazendo as coisas certas, mas com as motivações erradas, Deus ele não nos traz a recompensa que deveria vir sobre nossas vidas. Eu já contei aqui em outra ocasião que certa vez eu saí para entregar uns cobertores, mas Fernando, e entregando os cobertores ali, eu levei o cobertor para um rapaz que estava deitado, e quando eu estava voltando para o carro, o meu ego faz minha pergunta dentro de mim: será que alguém viu? Será que alguém tirou a foto? E naquele mesmo momento eu fui estar repreendido, porque eu pude perceber com muita facilidade que a nossa natureza pecaminosa, ela se inclina, ela busca essas coisas. É a pessoa que prega, mas ao terminar de pregar, o seu ego fica esperando alguém chegar para ele e dizer: meu irmão, que mensagem foi essa? É o cantor que canta, é o músico que toca, e quando termina a sua execução, ele fica aguardando alguém dizer: como foi boa a tua execução, como você toca muito. Sempre que nós localizamos essa necessidade de reconhecimento, de buscar reconhecimento, nós devemos nos tratar, nós devemos voltar os nossos olhos para que a palavra nos diz que nós não podemos buscar aplausos dos homens. Pelo contrário, a orientação é: faça no oculto, que ninguém veja aquilo que você está fazendo. Para quem não sabe, há 7 anos atrás, no auge de sua carreira, o cantor Thales Roberto estourou na América Latina, não foi nem no Brasil. O cara tornou-se o cantor mais prestigiado da América Latina. E em um dos momentos, no momento de auge da sua carreira, ele, cheio de si, o seu ego dominando ele, em um dos seus shows, ele pega o microfone e ele diz que não tinha ninguém melhor do que ele. Que Anderson Freire não cantava igual ele cantava. E ele começou a se colocar numa posição de melhor do que todos. Naquele momento ali, ele estava literalmente cavando uma cova para passar 7 anos dentro dela. Eu ouvi o testemunho depois de 7 anos, ele trouxe o testemunho, ele trouxe um podcast. E naquele momento ali, ele disse que naquele momento que ele se expressou no palco, a esposa dele, quando tomou conhecimento, ligou para o empresário e disse: fulano, tira Thales da estrada porque ele se perdeu. Naquele momento ele foi levado, todas as suas agendas foram canceladas, e ele foi congregar no Texas, nos Estados Unidos. Ele passou 7 anos nos Estados Unidos, mas não foi para fazer novas agendas lá. Ele passou 7 anos nos Estados Unidos para ser pastoreado por pastores, para ser cuidado por pastores, porque ele percebeu que ele perdeu-se. E ele relata no seu podcast com Douglas Gonçalves, ele diz que na igreja, a igreja lá é gigantesca, a igreja lá tem capacidade para 50 mil pessoas. Só que os cantores, quando cantam, eles não descem para a plateia. Os cantores lá, quando eles descem, quando eles pregam, pregadores ou cantores, quando eles se apresentam, eles vão para uma sala por trás do palco, onde 7 pastores vão trabalhar neles a questão de não procure aplausos dos homens. E ele disse que um dia ele cantou, ele pregou, e ele desceu pela frente do palco.
e tirou foto com as pessoas, e muitas pessoas falou que gostou da mensagem dele. E ele disse que naquela mesma noite ele foi jantar na casa de um pastor. E quando chegou na casa daquele pastor, o pastor disse: meu filho, deixa eu lhe dar um conselho. Nunca mais desça pela frente. O seu lugar é lá atrás. Por quê? Porque é uma igreja gigantesca. É uma igreja de 50 mil pessoas. Os músicos e ministros daquela igreja são todos cantores muito famosos, contratados para cantar. E aquele pastor estava dizendo: meu filho, se você veio para cá para ser tratado, não pense que você está pronto. Terminou sua apresentação, vá para a sala lá atrás, para os pastores orar por você, e você entender que você não fez mais do que exercer aquilo que Deus te chamou, mas que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Porque controlar o seu ego é algo realmente que é muito difícil. Por isso é que Jesus orienta dizendo: quando vocês derem uma esmola, se der com uma mão, esconda a outra. Porque Jesus conhecia melhor do que ninguém. Por isso é que a maioria dos psicólogos vão classificar Jesus como o maior psicólogo que já existiu. Porque a capacidade que ele tem de entender o homem é uma maneira extraordinária. Então ele, percebendo que o homem se perderia com muita facilidade, ele vai dizer: quando vocês derem esmola, vocês fiquem oculto, não toquem trombeta, não precisa procurar aplausos por isso. Então precisamos entender isso, que nós precisamos de fato, ao exercermos a piedade, nós precisamos imobilizar, nós precisamos realmente fazer com que o nosso ego, ele seja totalmente esmagado. Eu não sou contra você fazer uma boa ação e tirar uma selfie, desde que você entendeu que a tua selfie, a tua foto, ela tem que glorificar a Deus. Se a intenção de tirar a selfie, de publicar a foto, for para que as pessoas olhem para você e digam: meu irmão, que coisa bonita que você está fazendo. Se a intenção for fazer com que as pessoas tragam aplausos para você ou para nós, nós estamos numa situação muito perigosa. Eu sempre me pergunto a mim mesmo: por que eu estou fazendo o que eu faço? Porque essa pergunta, ela vai me fazer perceber se eu estou fazendo pelas motivações certas ou erradas. Essa pergunta, ela vai me fazer entender o que é que de fato eu estou procurando. Porque a partir do momento que eu estiver fazendo a coisa certa, mas com as motivações erradas, Deus não irá operar. Deus não irá se manifestar. E todos nós que trabalhamos na obra do Senhor, todos nós que ajudamos alguém, precisamos constantemente fazer isso. Olhar para dentro de nós e fazermos uma varredura para percebermos se não é o nosso ego que está querendo aparecer. Se não é o nosso ego que está querendo aplausos diante dos homens. Porque igreja, até mesmo dentro da igreja, isso acontece com muita facilidade. Igreja é um lugar de briga. Púlpito é um lugar de disputa. Graças a Deus somos uma igreja pequena, somos uma igreja família, mas nas grandes igrejas a maioria dos obreiros não se gostam. Os cantores, quando um está cantando, o outro está torcendo para o outro errar. Porque existe uma busca de reconhecimento. O outro não pode ser melhor do que eu. O outro não pode pregar melhor do que eu. O outro não pode tocar melhor do que eu. Enquanto deveria ser o inverso, o contrário disso. Se meu irmão está pregando e eu sou pregador, eu devo estar torcendo, orando: Senhor, usa meu irmão. Se meu irmão está tocando ou cantando e eu sou músico ou pregador, eu devo estar na plateia orando, intercedendo, dizendo: Deus, usa os teus filhos para que eles sejam canal nesta noite. Mas infelizmente esse pensamento, esse espírito de buscar a vanglória, o aplauso, de trocar trombeta, esse espírito, ele não morreu. 21 séculos se passaram, mas ele está ativo e permanente dentro das igrejas. As pessoas estão se apresentando, estão cantando, estão fazendo o que é certo, mas buscando o que é errado. Aplausos, reconhecimentos.
E precisamos trabalhar isso em nós. Eu acredito que Deus está nos preparando para nós fazermos muitas coisas para essa cidade, para esse contexto. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de entendermos que, se Deus vier nos usar, tudo será para a glória dele. Eu vi um podcast e aconselho vocês a acompanhar esse cara. Chama-se Carlito Paes. Ele é pastor da igreja da cidade. O cara é sensacional. E ele falando que muitas caravanas vão visitar a igreja dele. Eles têm um templo para 20 mil pessoas. A melhor faculdade da cidade é a deles. A igreja é simplesmente fantástica. A igreja, a peça de teatro dele, a apresentação de teatro, Natal, é 2 mil pessoas participando. A igreja é gigantesca. O cara é um líder fora do comum. E muitos pastores vão lá visitá-los. Muitos pastores vão lá, de fato, ver o que está acontecendo. E ele diz, cara, quando as pessoas chegam para nos visitar, elas procuram encontrar algo extraordinário e não vão encontrar. Porque tudo que aconteceu aqui foi Deus quem fez. A mesma coisa com o pastor Márcio da igreja Lagoinha. A igreja Lagoinha tem um templo para 50 mil pessoas. Cara, imagina que é um templo para 50 mil pessoas. E o pastor Márcio, ele falando na sua simplicidade, na sua humildade, ele fez 50 anos de ministério, e ele dizendo, as pessoas vêm nos visitar, achando que vai encontrar o maior empreendedor do mundo, e vai se deparar com um homem simples, mas que Deus resolveu usar. E assistindo também a entrevista com o pastor Márcio, você vai ver a simplicidade naquele homem. Você vai ver que ele não está se vangloriando, em nenhum momento ele vai dizer que foi ele, não, ele vai dizer, Deus me escolheu para me usar, para fazer, e ponto. Tanto o pastor Carlito Paes, como o pastor Márcio Valadão, esses homens, eles carregam em si a certeza absoluta que simplesmente foram instrumento utilizado por Deus. E é isso que falta talvez hoje nos pastores mais novos, nas igrejas mais novas. Nós precisamos trabalhar desde já isso em nós. Toda honra, toda glória, tudo que nós venhamos fazer, se não for para canalizar Deus, estará errado. Então, haverá muitas vezes que nós iremos sair para fazer as boas ações, e Deus vai olhar do alto e vai dizer, a ação é boa, mas a motivação é ruim, porque vocês estão fazendo o certo, mas estão esperando o reconhecimento humano. E essa não deve ser a busca da igreja do Senhor. Nós devemos sim ser uma igreja envolvida com tudo o que for social. Ajudar o outro deve ser a nossa meta, o nosso propósito, nossa missão. Não é à toa que nós colocamos no nosso slogan, mais um para o teu reino, uma igreja família. Nós queremos desenvolver de fato essa filosofia entre nós. De sermos uma igreja que se preocupa um com o outro, mas sem necessidade de se vangloriar disso. Simplesmente por entender a necessidade do outro. E é isso que de fato deve nos impulsionar a fazermos o que é certo. Segunda lição que eu aprendo é que a piedade deve ser uma ação natural de um cristão. Mateus 6,3 vai dizer, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. O que é que eu quero tratar ou dizer com ação natural? Beneficiar o próximo tem que se tornar algo muito comum entre nós. Por exemplo, quando você vai no posto de gasolina e você manda colocar, encha o tanque, ao tanque do teu carro deu R$250. Aí você paga o fletista. Depois que você paga, você vai se vangloriar para alguém dizendo que pagou R$250? Não. Por quê? Porque é um processo natural. Se ele encheu o tanque do teu carro, automaticamente você tem que pagar. A ação social na igreja tem que ser algo natural, espontâneo. Não há necessidade da gente fazer e se vangloriar para o outro. Nós precisamos entender que isso tem que ser um processo mecânico, natural, que vai fluir naturalmente, como se não fosse algo anormal.
Porque, infelizmente, hoje, o que é anormal tomou o lugar daquilo que é normal. A gente se espanta com aquilo que é certo. A gente se espanta com aquilo que é natural. Nós estávamos passeando esses dias e fomos para um local que é muito visitado, muito turista, e muitos casais héteros, casais gay, e muito casal gay mesmo, homem com homem andando de mão dadas, mulher com mulher. E a gente estava tomando um cafezinho lá, e Jefferson disse: Paulinho, daqui uns dias, o normal, vai passar um casal hétero, não, um casal gay vai olhar e vai dizer: tu visse, um casal hétero ali sentado, né? O mundo tá de ponta cabeça ao ponto do normal daqui uns dias ser anormal. De o casal hétero ser visto como algo que é antiquado, se não é que já é, né? Por quê? Porque o mundo está nesse avesso, nessa contramão constante. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, voltando para cá, que as questões da piedade, ela tem que ser simplesmente natural. Eu não preciso fazer e tocar a trombeta com relação a isso. Eu preciso simplesmente fazer. Porque quando eu faço de uma forma natural, esse processo vai se tornando algo comum. Algo que o seu cérebro ou a nossa comunidade vai se tornar um fluido natural. Não precisa a gente dizer: eita, a gente fez, como se fosse uma coisa surpreendente, quando na realidade deveria ser algo muito comum entre nós. Nós estudamos aqui Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, e era muito comum a piedade na igreja primitiva, porque era hábito entre eles, era natural, era o comum. O comum não era dar, o comum na realidade, ou melhor, o comum de fato era você ajudar, era você ter esse coração piedoso, era você de fato repartir entre os irmãos, e isso tornou-se uma cultura comum entre eles. Mas infelizmente essa normalidade, essa ideia de cada um buscar os seus próprios interesses, quando a gente faz alguma coisa para o outro, parece que a gente fez algo fora do comum, quando na realidade não deveria ser mais do que a nossa obrigação. Não era para a gente se vangloriar disso. Era para dizer: cara, não, normal. Igual o pai que, início de ano, gasta uma fortuna com os livros do seu filho, e ele não pode se vangloriar disso. É obrigação dele. Igual nós nos alimentamos para vir para o culto. O processo de ajudar o outro tem que ser algo comum entre nós. Mecânico, espontâneo, natural. E essa mentalidade nós temos que desenvolver entre nós. O meu objetivo é que todas as pessoas que chegam nessa igreja entendam que ajudar o próximo está entre as máximas do cristianismo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então, não é algo fora do comum, é algo natural, é algo que deve estar no nosso dia a dia. Nós devemos agir de uma forma muito espontânea, muito natural, com relação a beneficiar o outro, a fazer para o outro. Vamos trabalhar essa cultura, porque a cultura do mundo, ela vai na contramão disso. A cultura do mundo, ela diz: olha, se você der, você toca trombeta. Se você ajudar o outro, você tem que de fato mostrar para que as pessoas vejam o quanto você é caridoso, o quanto você é bondoso. Mas no reino de Deus é o inverso. No reino de Deus ele nos ensina a nós darmos e simplesmente agirmos de uma forma muito natural. Eu conheço algumas pessoas. Inclusive eu fiquei até espantado. Porque lá na comunidade do Papelão tem um vereador que ele espalhou na comunidade caixas d'água de 500 litros. E uma vez por mês esse vereador, ele manda o carro encher aquelas caixas. E eu falando com um irmão lá da comunidade, eu disse: quem é o vereador? Eu disse: cara, ninguém sabe quem é. Esse cara que eu descobri quem é esse vereador. Mas eu achei muito interessante a atitude daquele irmão. Porque ele disse: cara, ele foi naquela comunidade, ele observou uma necessidade deles. Aí ele foi lá, comprou as caixas, colocou, manda o carro abastecer, já que eles não têm água encanada. E não sentiu a necessidade de dizer: foi eu quem fiz isso para vocês. Ele é um cristão. E é esse processo que nós devemos aprender também. Tem que ser algo espontâneo.
natural, sem procurar o reconhecimento, sem procurar o aplauso. Porque a proporção que nós formos crescendo, se nós nos perdermos, Deus com certeza irá nos privar de muitas coisas boas que Ele gostaria de fazer. Eu tenho aprendido na minha trajetória que algumas bênçãos de Deus, elas são travadas quando nós nos perdemos na caminhada. Quando a gente foge do propósito, quando a gente foge da missão que Deus estabeleceu, Deus ele trava determinadas realizações, determinados sonhos que Ele gostaria de fazer. Ele não faz porque nós fugimos do propósito. Então nós temos que entender isso. Tem que ser natural, tem que ser espontâneo, tem que fazer parte do nosso dia a dia, na realidade, ajudar o outro. Não ser uma vez por ano, como muitas igrejas fazem. Uma das maiores dificuldades hoje da igreja cristã no Brasil é justamente essa questão da caridade, de ajudar o próximo. A igreja brasileira ela é deficiente nessas ações. Ela, infelizmente, não tem boas obras. Deus não é glorificado nem de um lado nem do outro, através de muitas igrejas. Terceira lição. Que nenhuma boa ação fica esquecida diante de Deus. Mateus 6,4. Para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Quando nós realizamos uma boa ação, e nessa boa ação nós procuramos o reconhecimento dos homens, não passa disso. O máximo que você vai receber é apenas um aplauso. Mas o texto bíblico vai dizer que quando eu dou em secreto Deus me recompensa. Existem 3 coisas nesse texto que Jesus nos orienta a fazermos em secreto. A primeira, de fato, é esmolas. A segunda é orar. E a terceira é jejuar. Essas 3 ações, o Senhor vai dizer, quando vocês forem fazer, façam em secreto. Se for dar uma esmola, dê em secreto. Se for orar, ore em secreto. Se for jejuar, ore em secreto. Só que para as 3, a retribuição é a mesma. Ele vai dizer, porque o vosso Pai que vê em secreto, vos recompensará. Então existe possibilidade de nós fazermos as coisas certas, recebermos apenas aplausos dos homens, mas não recebermos a recompensa de Deus. E alguém que busca a recompensa de homens, desculpe lhe dizer, mas você está com uma mentalidade muito pequena, medíocre. Porque nada se compara àquilo que Deus pode trazer sobre nossas vidas. Devemos buscar, ainda que os homens não reconheçam que isso não seja um problema para nós. Eu sei e entendo que devemos ser motivados. Eu, enquanto pastor, motivo minha equipe. Eu quero que as pessoas que trabalham sejam motivadas. Mas não deve ser a palavra de um pastor, não deve ser a palavra de um líder que deve impulsionar você a fazer o que é certo. Fazer o que é certo deve ser algo mecânico, espontâneo e natural nas nossas vidas. E entendendo que ainda que os homens não vejam, Deus vê. Ainda que os homens não estejam assistindo, Deus estará assistindo. Haverá muitos processos, os quais nós iremos fazer, nós iremos participar, mas muitas vezes não haverá aplausos, muitas vezes não haverá reconhecimento. Aí eu lhe pergunto, iremos continuar fazendo ou iremos parar? Iremos continuar fazendo, porque o nosso objetivo não é fazer com que sejamos vistos. Se viermos a aparecer, que seja para Deus ser glorificado, para Deus ser exaltado, e que o nome dele seja visto diante de todos, que a nossa luz venha brilhar para que Deus seja aparecido, para que Deus seja manifestado, mas não para homens de fato aparecer no pedestral, porque existem grandes possibilidades. Às vezes a gente dá esmola com motivação errada, a gente ora com a motivação errada. Quantas e quantas vezes
Eu já vi várias vezes pessoas subirem no púlpito e afirmarem que estavam orando, jejuando 40 dias. Eu já vi várias pessoas, muitas vezes, entrar no processo de oração e procurar aplausos das pessoas. Dizer para os outros que estavam orando. Existe uma frase que diz o seguinte, que quem ora não diz, quem ora não fala. Por quê? Porque quem ora se torna humilde. Uma das funções verdadeiras da oração é que ela nos trata ao ponto de nós diminuirmos e Deus aparecer. A verdadeira oração, quando a gente faz ela com a motivação certa, ela nos diminui. Ela nos diminui ao ponto de nós não procurarmos aplausos dos homens. Mas existem possibilidades. Quantas e quantas vezes? Eu lembro-me que no início da minha fé, eu fui participar de uma vigília. E a regra era que ficassem no mínimo 1 hora de joelho. E a maioria das pessoas não conseguia ficar 1 hora de joelho. Porque para você orar 1 hora, você tem que ser alguém que esteja na prática da oração constantemente. Senão você dorme, você vai estar orando lá e depois diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Você vai perder o sentido do que está fazendo. A oração, na realidade, ela não deve ser feita para que o pastor observe quem está orando. A oração não deve buscar aplauso de pessoas, reconhecimento de pessoas. A oração, ela tem um único objetivo, atrair o coração de Deus. Fazer com que Deus olhe do alto e, de fato, ouça a nossa oração. Por isso é que eu digo que existem orações que Deus rejeita. Então a música que Cassiane diz que Deus não rejeita oração, é falsa, Deus rejeita oração. Orações com finalidades erradas, orações com objetivos errados, orações que têm como propósito fazer com que os outros vejam o quanto nós oramos. Quando Deus localiza dentro dos nossos corações essas motivações, infelizmente, nós não recebemos o que Deus tem para nós. No meu processo de imaturidade, muitas e muitas vezes, eu já orei muito com a finalidade de ser visto. Eu já me coloquei de joelhos por hora para que a igreja dissesse como esse jovem ora, como esse menino vive de joelho diante de Deus. E todas as vezes que nós nos colocarmos de joelho, todas as vezes que nós entrarmos numa sala de oração, com o objetivo de eu vou porque eu quero que os irmãos me vejam, eu vou porque eu quero que a igreja me veja, sempre que nós entrarmos com esse objetivo, infelizmente, nós não iremos trazer nenhum tipo de benefício de Deus. Então, a esmola deve ser em secreto porque a recompensa vem do alto. O orar deve ser em secreto porque a recompensa vem do alto. O jejuar deve ser em secreto porque a recompensa vem do alto. Em ambos os 3 casos, ele vai dizer, o vosso Pai, que está em secreto, vos recompensará. Então, você vai jejuar. Tem pessoas que, quando está jejuando, dizem, não, irmão, eu estou jejuando, eu não quero não. Eu entendo que quando existe intimidade com o outro, e são pessoas maduras, eu posso dizer, irmão, eu estou jejuando. Mas, muitas vezes, as pessoas, elas dizem que estão jejuando, é para que os outros olhem e digam, rapaz, fulano é o cara bom mesmo, o cara busca mesmo, o cara é o bichão mesmo. Então, essas questões, elas devem ser mantidas em segredos, em secreto. Você não deve se vangloriar de estar fazendo nenhuma delas. Não se vanglorie quando ajudar alguém, não se vanglorie quando orar, e nem se vanglorie quando você for jejuar. O processo do jejum, seja ele de 12 horas, 24 horas, seja quantas horas for, faça com o objetivo de simplesmente atrair Deus. E eu tenho trabalhado isso no domingo sobre a questão do odre novo, quando os discípulos, os fariseus mandam perguntar a Jesus por que os discípulos dele não estavam jejuando. E ele vai dizer, porque não se coloca vinho novo em odre velho, ou seja, a mentalidade, a maneira como vocês estão jejuando é errada. Vocês estão procurando glória dos homens e não de Deus. Então, esse processo, quando nós entendemos o processo certo, quando nós entendemos que a nossa recompensa não vem de homens, mas de Deus, aí sim, tudo faz sentido.
Aí sim, realmente, no momento certo, Deus ele traz a recompensa sobre nossas vidas. Então que as nossas finalidades, que as nossas motivações sejam totalmente certas. Faça as coisas certas. Pergunte sempre a vocês: por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu estou ajudando? Por que eu estou jejuando? Por que eu estou orando? Porque quando nós fazemos essas perguntas, a gente tem grande possibilidade de encontrar o real motivo que nos levou a fazer isso. Porque não vos engane, a possibilidade de nós fazermos tudo isso, orar, jejuar, ajudar o próximo, e mesmo assim ser rejeitado por Deus. Porque, repito, Deus não analisa a nossa ação, Deus ele analisa o nosso coração. Quando você está, eu enquanto pastor, vou dar um exemplo para vocês. Se porventura eu chegar aqui no galpão e eu encontrar uma pessoa orando, eu enquanto pastor que analisa o ato, eu vou dizer: cara, que coisa boa. Se alguém chegar para mim e dizer: pastor, eu estou jejuando, eu enquanto pastor eu vou dizer: que coisa boa. Mas talvez Deus diga: que coisa ruim. É igual, para você entender melhor, é igual o rapaz que vai para a igreja. Existe aquele rapaz que a gente convida constantemente, aquela menina. Aí um dia ela aparece na igreja. Aí eu, como pastor, vejo que ele chegou. Eu fico feliz ou triste? Feliz, né? O cara chegou, coisa boa. Aí Deus do alto diz: cara, eu estou triste. Por que Deus estaria triste? Porque muitas vezes Deus observou que aquele cara veio para a igreja, não foi por conta de Deus, mas por conta de uma menininha, por conta de um rapaz. Então observe que a ação foi boa, mas a motivação foi errada. E Deus ele não julga a ação, ele julga a motivação, o que está dentro do nosso coração. Precisamos fazer constantemente uma autoanálise de nós, fazer uma varredura de si mesmo, observar quais são nossas ações, porque eu acredito, sem sombra de dúvidas, que Deus quer nos usar nessa cidade. Deus quer que nós sejamos referência em muitas ações. Quando nós implantamos a base, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu lembro-me que na mesma semana da implantação, eu tive um sonho. Naquele sonho eu entendi que Deus estava falando comigo, aonde eu estava em um culto, e quando terminava o culto eu saía com o pregador, que no sonho era meu amigo. E quando eu saía no sonho com ele, andando e eu caminhando com ele, ele olhava para mim e dizia: Paulinho, Deus vai te entregar uma grande obra. E naquele momento eu brincava com ele, eu dizia: cara, grande obra, isso é para eu ficar triste ou feliz, porque grandes obras são grandes trabalhos. E ele disse: você é capaz. E naquele momento eu me acordei, e eu entendi que Deus estava falando com relação à nossa ONG. Que Deus iria nos preparar para motivar outras igrejas a também se despertar nessa questão. Porém, eu entendo que os projetos de Deus, eles permanecem ativos, quando Ele percebe que nós não perdemos o nosso foco e o nosso objetivo. Muitas igrejas começaram certas e erraram no decorrer da caminhada. Muitos pastores começaram com a motivação certa e se perderam. Muitas igrejas se perderam, mas nós estamos aqui nessa noite, olhando para a palavra do nosso Deus, e Deus está nos dizendo: meu filho, faça tudo certinho com as motivações certas. Ajude o próximo, busque minha presença, jejum e orem, mas sem buscar aplauso de ninguém, buscando reconhecimento do alto. E quando Deus, de fato, percebe que a igreja está andando no trilho, na motivação certa, meu irmão, nada para essa igreja. Nós temos presenciado Deus literalmente nessa igreja. Existem causas aqui as quais muitas vezes a gente diz: cara, agora nós estamos totalmente perdidos. E quando a gente pensa nisso, Deus vai lá e prova que Ele está conosco. Para encerrar, uma vez nós estávamos, o ano passado, nós estávamos precisando de levantar 5 mil reais para pagar o aluguel e outras atividades mais, débitos que nós tínhamos. No domingo eu fiz um apelo à igreja, nós levantamos o dinheiro e ficou faltando 1.000 reais. Gabriela estava no Rio de Janeiro, ela está ali atrás.
Gabriela estava no Rio de Janeiro e ela disse: pastor, eu vou mandar uma oferta de R$100. Faltava 1.000. Eu vou mandar uma oferta de R$100. E quando foi daqui a pouco, a Gabriela mandou um pix de R$1.000. E ela não sabia do contexto que nós estávamos inseridos. E eu disse: Gabi, eu acho que você fez o pix errado. E ela disse: não, pastor, é porque eu falei para um amigo meu que eu ia mandar 100 e disse: eu vou mandar 900. A conta que nós faltávamos era literalmente R$1.000. Mais uma vez naquele dia, foi como Deus dissesse: meu filho, se você fizer a coisa certa, não se preocupe que eu tomo conta de tudo. Então, que nós venhamos entender que precisamos olhar para as Escrituras. O que vai nos direcionar não é o mundo lá fora. Nós estamos inseridos dentro de contexto de pessoas materialistas, de pessoas que buscam a sua própria aparição. Mas nós, enquanto igreja galponense, temos que entender que temos que ajudar, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, mas tudo para que Deus seja glorificado. Eu estava ouvindo uma aplicação bem interessante. Se você for observar as lutas, o exército de Israel no Antigo Testamento, eles ganharam muitas vitórias. Mas sabe por que eles ganharam muitas vitórias? Porque eles eram um exército fraco. Como assim, pastor? Sempre que o exército era fraco, Deus se manifestava poderoso entre eles. Quando o exército se considerava forte, eles perdiam a batalha. Mas todas as